A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que no dia 31 de julho completou, pela graça de Deus, 117 anos, é uma federação de igrejas locais espalhadas pelo Brasil com o objetivo de levar a todos os brasileiros e brasileiras o amor e a salvação que existem em Jesus Cristo. As suas raízes se encontram na Reforma Protestante do século XVI, sendo uma igreja que valoriza a sua história, sem deixar de olhar para o presente, a fim de oferecer respostas às dúvidas de uma sociedade em constante mudança. Nossas igrejas locais são comunidades que procuram valorizar e respeitar as diferenças regionais e culturais, onde estão inseridas, e abertas para receber a todas as pessoas que necessitam do amor de Deus e da salvação em Jesus Cristo. A IPI do Brasil tem como sua missão glorificar a Deus, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e promover o seu reino no poder e na unidade do Espírito Santo. Olá, graça e paz. Com a graça de Deus, completamos no dia 31 de julho 117 anos da nossa querida Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Na celebração da semana passada, eu disse que durante toda a caminhada Deus nos abençoou. Isso não significa que não tivemos problema. Pelo contrário, tivemos sim nossas lutas, nossas dores, nossos sofrimentos. Mas em nenhum momento Deus nos abandonou. A sua presença foi constante nas nossas vidas. Por 117 anos, Deus se fez presente. Por isso nós assistiremos agora a um vídeo com algumas imagens sobre a igreja, imagens do presente e também do passado. E de fundo nós ouviremos, e você pode até cantar junto, o mesmo hino que cantamos na semana passada, Chuvas de Bênçãos, que, como também eu ressaltei, foi o hino cantado no dia 1º de agosto, no dia em que foi assinada a ata de fundação da nossa querida igreja no ano de 1903. Nós faremos isso louvando a Deus pelas bênçãos que Ele já nos concedeu e por aquelas bênçãos que Ele ainda, pelo seu grande amor, nos dará. Cantemos. Chuvas de bênçãos teremos, sim, a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus.
Na semana passada, nós também entoamos aquele cântico que diz: ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, nos referindo ao Senhor Jesus Cristo. E hoje nós continuaremos exaltando o nome desse Jesus maravilhoso, ressaltando que Ele é digno de honra e digno de glória, e que nós levantaremos as nossas mãos para adorá-lo. Cantemos. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, e por ser a IPI do Brasil um ramo da Igreja de Cristo na face da terra, afirmemos nossa fé, juntamente com o Conselho da 7ª IPI de Londrina. Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas novas aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo, derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé,
que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos, como nossa missão, a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém. Vocês devem ter percebido que nessas últimas celebrações tenho falado muito daquele evento de Moisés com o povo frente ao Mar Vermelho. Quando Deus falou a Moisés para dizer ao povo que marchasse diante do Mar Vermelho, ele estava dizendo ao povo que ele seria a coragem desse povo. E o que o povo deveria fazer é apenas marchar e confiar, ou confiar e marchar. Como afirmou o apóstolo Paulo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, o seguinte: pois o Espírito de Deus não nos deu espírito de covardia. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Queremos então continuar marchando, mas marchando na coragem do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Logo mais nós participaremos da mesa do Senhor, a convite do próprio Jesus. E nesse aspecto nada pode ser mais importante do que a graça perdoadora de Deus, que nos dá condições, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, de participarmos da sua mesa, uma vez que nós, pela sua graça, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Oremos então pedindo perdão a Deus. E perdoados por Ele, conscientes disso, saibamos que a sua graça será, a partir de então, a nossa grande motivação para nos aproximarmos da mesa e cearmos
com Ele. Sim, Pai, obrigado por Tua graça maravilhosa, pelo perdão por meio do Teu Filho, o sangue derramado na cruz do Calvário, selados por este amor maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque agora sobre nós está o Teu poder. Dependemos totalmente da Tua graça e totalmente do Senhor. O que nos motiva, ó Deus, a participarmos da Tua mesa é esta graça maravilhosa, não por mérito nosso, mas por causa do Teu grande e precioso amor. Perdoa-nos então, ó Pai, quando não compreendemos isso, mas que possamos, ó Deus, perdoados pelo Senhor, compreender que o Senhor nos quer não somente na Tua mesa, mas partilhar conosco deste amor, nos envolvendo, ó Deus, com esta graça maravilhosa e nos fazendo viver para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos então, agradecidos pelo perdão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu fiquei pensando quantas crianças nasceram na igreja nesses 117 anos e quantas crianças também aderiram à igreja por meio de seus pais quando esses entraram na nossa comunidade e cresceram e se tornaram servos e servas do Senhor, se tornaram homens e mulheres de bem. Um dia alguém me perguntou que diferença a igreja fez nesses 117 anos na vida da sociedade. E eu respondi perguntando a ele se ele tinha noção de quantas crianças nesses 117 anos de igreja se tornaram gente de bem, porque foram orientadas pela igreja por meio de um evangelho de amor, de paz, de justiça e solidariedade. E ele disse, olha, com certeza muitas crianças, milhares de crianças. Olhei para ele então e perguntei, preciso então te responder? E ele silenciou. Sabe por quê, gente? Essas crianças se tornaram homens e mulheres de bem porque cresceram nos caminhos de Deus. Nossas crianças, desde cedo, aprendem a compreender por meio da igreja quem é Deus, quem Ele é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Então cantemos junto com as crianças este momento e louvemos o nome do Senhor. Aproveite também essa semana para contar aos seus filhos aquilo que Deus fez por meio da igreja, o que essa igreja representa para nós e que ela é igreja, é o que é hoje, por causa da graça do Senhor Jesus. Cantemos com elas neste momento. Deus fez arco-íris, fez o arrebol. Deus criou o dia junto com o sol. Deus criou a lua pra brilhar e as estrelinhas pra piscar. Deus fez a gatinha, fez também o cão, au, au. Deus fez a galinha e o pato grandão, quá, quá. Deus fez o coelhinho branco assim e a vaca dá leite pra mim. Oh. Deus fez arco-íris, fez o arrebol. Deus criou o dia junto com o sol. Deus criou a lua pra brilhar e as estrelinhas pra piscar. Deus fez a gatinha, fez também o cão, au, au. Deus fez a galinha e o pato grandão, quá, quá. Deus fez o coelhinho branco assim e a vaca dá leite pra mim. Oh. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Abençoe minha família, a família do pastor, a família da igreja. Abençoe aquelas crianças que estão passando por dificuldades dentro dos seus lares, Senhor. As crianças do Brasil, as crianças da igreja. Abençoe-as, cuide-as, livre-as de todo mal. Abençoe as pessoas do hospital, as pessoas que trabalham no hospital, aquelas pessoas que estão na rua, Senhor, passando por dificuldades. Abençoe-as, cuide-as, livre-as de todo mal. Abençoe aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis também, Senhor, por causa da perda de um parente. Em nome do Senhor Jesus. Acompanhe, por gentileza, a leitura dos textos para a nossa mensagem, que se encontram no livro dos Salmos. Salmo 78, dos versos 3 e 4,
e Salmo 103, os 2 primeiros versículos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Contar história é uma difícil arte, mas isso me fascina. Você percebe que as histórias que você conta para os seus filhos são quase sempre as mesmas histórias, a gente repete as mesmas histórias, mas eles continuam pedindo que nós as contemos? Que bom que nossos filhos desejam ouvir as mesmas histórias que nós contamos sempre. E nós também não cansamos de contá-las. Todavia, há um segredo quando se conta uma história. As histórias precisam ser contadas de tal maneira que, mesmo tendo passado muito tempo, que mesmo que elas tenham acontecido lá atrás e já sejam conhecidos ou conhecidas, elas adquiram um sentido atual e um novo significado para as pessoas que as ouvem. Por isso, contar histórias é o mesmo que mexer num baú de memórias. Contar histórias tem a ver com rememorar. Eu gosto muito dessa expressão. Rememorar significa voltar a lembrar, lembrar de novo, recordar mais uma vez, despertar uma memória, trazer uma memória para o coração novamente. Veja que interessante. Porque se eu não trouxer para o coração esta memória, ela será apenas uma história qualquer para ser repetida sem nenhum significado. Mas aquela história que você traz para o coração, que você aproxima novamente, que você arranca do passado e traz para dentro de você e compartilha com alguém, é importante e ganha significado para quem a ouve. Nos tempos antigos, existiam os contadores de histórias, que tinham a responsabilidade, aliás, a grande responsabilidade de manterem vivas as memórias do povo quando contadas às próximas gerações. Essas pessoas eram contratadas para contar constantemente as histórias, para trazer novamente a memória e repassá-las às próximas gerações, para que as próximas gerações não se esquecessem de memórias tão importantes e tão caras para aqueles povos. Foi por isso que no Salmo de número 78 que nós lemos, preocupado não apenas com ele mesmo, o salmista diz o seguinte, preocupado com as próximas gerações, ele diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos às vindouras gerações o quê? Os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. No nosso caso, a história que trazemos para o coração, que contamos aos nossos filhos constantemente, ou que deveríamos contar aos nossos filhos constantemente, a história que nós rememoramos tem a ver com os 117 anos da nossa querida Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E essa memória não pode ser dissociada, separada da presença de Deus e de tudo o que Ele, como Deus amoroso, fez por nós como igreja. Sem a presença de Deus não existiria Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Não dá para falar da nossa igreja, não dá para nos referirmos à IPI do Brasil sem a lembrança do que Deus já fez por nós. Sem trazer à memória, sem trazer para dentro do peito aquilo que Ele já realizou nas nossas vidas. Por isso, no Salmo 103, que foi o outro trecho que nós lemos da Bíblia, o autor disse para si mesmo que eu não esqueça, diz ele, de nenhum dos seus benefícios que Deus me fez.
eu entendo que ele estava tentando mostrar que se não trouxesse à memória constantemente o que Deus fez, ou o que Deus tinha feito, acabaria se esquecendo. Nós corremos esse risco de esquecermos o dia 31 de julho de 1903 e esquecer aqueles homens e mulheres que foram usados por Deus, não só na criação da igreja, mas na manutenção da igreja nesses 117 anos e tudo que Deus fez nesse período das nossas vidas. Mas eu confesso que trago no coração uma preocupação. Nossas crianças, adolescentes e jovens ficam cada vez mais distantes da ação de Deus na criação da IPI do Brasil. É por isso que o salmista, no Salmo 103, disse para não nos esquecermos de nenhum só dos seus benefícios, para que nos lembrássemos sempre. Em outras palavras, ele está dizendo, rememorem, voltem a lembrar, recordem mais uma vez, tragam ao coração novamente essa preciosa memória, que no dia 31 de julho de 1903, com base na generosidade de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, ali ele criou a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Por quê? Porque essa memória que fará com que nos lembremos quem somos, nos fará lembrarmos a quem pertencemos e por que motivo nós continuaremos marchando e caminhando como igreja. Dessa forma, ao nos referirmos aos 117 anos de história da nossa querida igreja, estaremos afirmando que por meio de atos poderosos, esta igreja é uma igreja que nasceu antes do dia 31 de julho de 1903. Antes da fundação assinada, a ata que foi assinada no dia 1º de agosto de 1903. Porque é uma igreja que cremos nós, que nasceu no coração de Deus. Que nasceu no coração de Deus. Uma igreja que, vindo de Deus, pôde agora ser concretizada na face da terra. É a igreja, meus irmãos, que antes de ser reconhecida oficialmente no dia 31 de julho, nasceu no dia de Pentecostes, quando Deus enviou o Espírito Santo, o Consolador, que desceu sobre os seguidores de Jesus a fim de permanecer para sempre com eles, dando início assim à igreja cristã. E nós somos ramo dessa igreja. É a igreja que antes de ser oficialmente reconhecida no dia 31 de julho como IPI do Brasil, esteve nos planos de Deus lá em Pentecostes. É a igreja que antes de 31 de julho nasceu também na Reforma Protestante. E por isso, trazendo da Reforma alguns princípios e valores importantíssimos, como a igreja aprendeu que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não é mérito nosso, é bondade de Deus. Na Reforma, aprendemos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática e aprendemos a crer na soberania de Deus. Então, esta igreja, cujo aniversário comemoramos no dia 31 de julho, nasceu bem antes, passou pela Reforma Protestante. É a igreja que antes de ser oficialmente reconhecida no dia 31 de julho, nasceu no presbiterianismo, que cruzou o oceano e aportou aqui no século XIX no Brasil com Simonton. É a igreja que passou por todo esse processo para então se tornar, pela vontade de Deus, presbiteriana independente, uma igreja ligada à nossa cultura, ligada à nossa história, ligada ao nosso país, ligada ao nosso Brasil. Para então, neste momento, no dia 31 de julho de 1903, nascer em solo brasileiro, mas tendo todo esse retrospecto da caminhada com Deus até que ela se concretizasse e se firmasse como igreja. Igreja que não dependia de recursos de fora, mas que dependia somente da graça de Deus. É errado dizermos que foi criada uma igreja que pudesse depender apenas de recursos nacionais. Não, ela dependia da graça de Deus. Nenhum recurso pode comprar a graça de Deus. E é uma igreja que depende da graça de Deus. Igreja cujo lema é pela coroa real do Salvador.
igreja que tem reconhecido somente o senhorio de Jesus Cristo. Aliás, o senhorio de Cristo sobre ela, nesses 117 anos, e que deseja somente a Cristo servir, somente a Ele exaltar, somente a Ele louvar e servi-lo até Ele voltar. Igreja que, pela graça de Deus, aprende dia a dia a viver plenamente a declaração do seu hino oficial, ou seja, do pendão real, que estamos dispostos a sofrer, firmes sempre até morrer. Meus irmãos, nós temos um passado, nós temos uma história, aliás, temos uma linda história que pela graça de Deus possuímos e queremos contar. Foi por isso que no Salmo 78, preocupado não apenas com ele mesmo, mas com as próximas gerações, o salmista afirmou: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. Interessante que o povo de Deus era um povo festivo, gostava de celebrações religiosas e cada uma delas servia para lembrar um evento importante do passado. Hoje, quando comemoramos a festa do 31 de julho, infelizmente já não tão contada como deveria, rememorada por todos, é uma festa que deve ou deveria ser celebrada como forma de gratidão por aquilo que Deus, pela sua graça, fez por nós até aqui. Não dá para caminhar daqui para frente sem olhar para trás e sem perceber aquilo que lá atrás Deus fez por nós e sem reconhecer o amor grandioso de Deus e a sua graça que se manifestou todos os dias no passado, trazendo-nos até hoje, quando completamos 117 anos de existência. Certa vez uma ovelha, Paulo Neto Monteiro, me trouxe uma obra cujo autor falava do povo de Deus, uma espécie de metáfora, dizendo que o povo de Deus era aquele povo que caminhava de costa para o futuro e de frente para o passado. Você sabe aquele barco antigamente que se usava, ou mesmo esse barco de competição, que você tem a raia, mas você fica de costa para a linha de chegada e de frente para a linha de partida, e aí então você rema de costa, de frente para a linha de partida para não esquecer de onde você veio, e de costa para a linha de chegada, para que você remando possa atingir o seu objetivo. Assim somos nós, o povo de Deus, como IPI do Brasil, nesses 117 anos, remamos em direção ao que Deus preparou para nós. Dependendo da sua graça, sabemos que é algo bom, maravilhoso, mas olhando para o passado, para aquilo que Deus fez por nós, e não nos esquecendo, como disse o salmista, de nenhum só dos benefícios que Deus fez para conosco, e assim tendo o privilégio de contar também às próximas gerações. Meus irmãos e irmãs, nós temos grande responsabilidade para com as próximas gerações. Temos esse compromisso com os nossos filhos. O compromisso de dizer para eles que Deus nos colocou nesta igreja para que através dela pudéssemos ser sal e luz. O compromisso de dizer para eles que Deus nos colocou nesta igreja para que por meio dela pudéssemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O compromisso com os nossos filhos de dizer para eles que Deus nos colocou nesta igreja para que por meio dela pudéssemos amar o mundo como Ele nos amou de fato e de verdade. O compromisso de dizer a eles que Deus nos colocou nessa igreja para que por meio dela pudéssemos fazer diferença neste país. O compromisso de dizer para eles que chegamos onde chegamos e continuaremos marchando, não porque tivemos sorte, mas porque Deus esteve e estará sempre conosco. Não foi à toa que ela recebeu o nome de Igrejinha dos Milagres, pois foi Deus quem agiu poderosamente dia a dia, realizando os seus milagres na vida desta igreja. Os que a chamaram de Igrejinha dos Milagres assim o fizeram porque era tão pouca gente no início que não dava para acreditar que ela prosperaria.
Mas o milagre aconteceu porque Deus agiu. Não foi por força humana, não foi por sabedoria humana, não foi por estratégia humana. Foi pela graça e pelo amor de Deus que ela cresceu. Nesses 117 anos, tudo o que foi realizado foi porque Deus esteve presente. E isso deve ser lembrado e contado às próximas gerações. Não perca a oportunidade de sentar com a sua família, de sentar com os seus filhos e contar a linda história na nossa igreja e como Deus agiu poderosamente nas nossas vidas. Por isso, concluindo, continuem contando essa linda história para os seus filhos, para as próximas gerações. Assumamos esse compromisso que o salmista assumiu, ou seja, o de que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos aos filhos. Nós contaremos às vindouras gerações o quê? Os louvores do Senhor e as maravilhas que Ele fez. Particularmente, eu sou grato a Deus porque minha mãezinha hoje com 87 anos, desde a minha infância, ao me contar as suas histórias, me ensinou a amar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Me ensinou a amar esta igreja. Foi por meio de uma experiência que ela teve na infância, há quase 80 anos, quando ela então, naquele momento, foi integrada à família presbiteriana independente, foi acolhida na família presbiteriana independente. E ali teve todas as suas experiências com Deus. Quando eu e meu irmão mais novo vivíamos nossos primeiros anos e morávamos numa cidade que não tinha a IPI do Brasil, ela então, na nossa infância, nos levou para Tupã, estado de São Paulo, para nos batizar nesta igreja. Não porque na cidade não tinha outras igrejas, tinha sim. Inclusive, grande parte da minha vida, da minha infância com Deus, foi em função do que aprendi nessa cidade, numa igreja alemã que se chamava, por sinal, Evangélica Independente, que hoje se chama Evangélica Livre. Mas foi pela memória do que Deus havia feito na vida dela por meio da IPI do Brasil, que era tão forte que ela quis compartilhar conosco essa experiência e que me desse então também essa oportunidade e o privilégio de viver as experiências que ela viveu. Hoje, quase 60 anos depois, e quase 30 anos como ministro do Evangelho, nesta igreja, há 31 anos na 7ª Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, eu sou grato a Deus, porque ela dividiu comigo as memórias das experiências que ela teve com esta amada igreja, o que hoje também me proporciona trazer à memória, rememorar e amar esta igreja tão querida. Por isso, faça você também isso. Conte aos seus filhos. Mantenha viva esta memória. Diga para eles que a IPI é um dos ramos da Igreja de Cristo, com todos os seus defeitos. É um dos ramos, outros também existem. Diga para eles o que Deus, que está acima da igreja, tem feito por nós e o que nós, por meio da igreja, amparados por Deus e orientados pela graça de Deus, podemos fazer, ou seja, continuar glorificando o nome do Senhor Jesus, vivendo de verdade o Evangelho na nação brasileira. Que Deus nos abençoe. Parabéns, IPI do Brasil. E louvado seja Deus por essa igreja tão querida que nos acolheu e que nos ensina a viver o Evangelho. Amém. O Senhor Jesus nos convida para participarmos da sua mesa. Ceia é sinal da graça de Deus manifestada pelo seu amor por meio de seu Filho Jesus Cristo, que na cruz se entregou por nós, que derramou o seu sangue para nos livrar dos seus pecados, para que assim nada pudesse nos impedir de glorificar e bendizer o seu santo nome. Nesses 117 anos da nossa querida igreja, o Senhor alimentou o seu povo com a sua graça cada vez que num gesto de gratidão e alegria e também num gesto de fé, o seu povo se aproximou da sua mesa e comeu do pão e bebeu do cálice. Ao fazer isso, nesses 117 anos,
o povo estava se preparando e continuará se preparando para viver aqui e também a eternidade. Para então, na eternidade, beber com ele para sempre o vinho novo no reino de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, porque na celebração do aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, um ramo da Igreja de Cristo na face da terra, mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome, nos aproximando da Sua mesa, comendo do pão, bebendo do cálice, e Te agradecendo por tamanha dádiva, a dádiva da salvação, por nos inserir no Teu reino, por abrir Teu coração e nos acolher com amor, por perdoar os nossos pecados e alimentar cada dia mais em nós a esperança. Oramos ao Senhor para que consagre não somente os elementos, mas as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. E que ao participarmos possamos, ó Deus, com alegria Te exaltar e reconhecer que o sacrifício de Teu Filho na cruz do Calvário foi uma dádiva, foi bênção do Senhor, que nós não merecíamos e não merecemos, mas que o Senhor nos concedeu por causa da Sua bondade. Por isso, nós Te louvamos, Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alegria por mais uma vez receber o presbítero Fernando, que está sempre conosco nesses momentos de celebração. Aliás, o Fernando, como todos os outros presbíteros, sempre se fazem presentes na vida da gente, da igreja, do ministério, cuidado com o rebanho, e hoje não é diferente. Gratidão, Fernando, pela sua vida, a vida da Maíra, sua esposa, por suas famílias. Que Deus continue num gesto de amor, alimentando seu coração e da sua família com muita paz. E te agradeço mesmo, de coração, pela parceria, pela cumplicidade no ministério, nesse copastoreio, né, que nós temos aí nesse sentido. Que Deus nos abençoe. Com certeza na sua casa você escolheu alguém para a ministração nesta noite e você, em nome de Jesus, servirá a sua família. Então, mais do que repetir os gestos que aqui faremos, que você possa também, nessa ministração, dedicar este momento como sacerdote do seu lar, consagrando também sua vida diante da sua família, diante de Deus, para que você, seja homem ou mulher, esposo ou esposa, quem quer que seja, você possa, de alguma forma, ser usado por Deus ou usada por Deus na sua família, para que sua família possa dizer sempre: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso eu quero que você, neste instante, pegue o pão, levante ao céu e, num gesto de gratidão e oferta a Deus daquilo que Ele mesmo nos deu, o pão vivo que desceu do céu. Isto é meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Isso Jesus disse após ter dado graças e após ter partido o pão. Após haver ceado, tomou o cálice. Pegue também o cálice neste momento e levante ao céu. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Pegue o pão. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Cante conosco, neste instante, uma canção que fala deste amor de Deus por nós, para que então possamos posteriormente prosseguir a esta celebração que traz paz e alegria aos nossos corações. Este é meu corpo, partido por ti, pra salvação, vida, toma e come, e quando fizerem amor por mim.
Este é meu sangue vertido por ti. Traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é meu corpo partido por ti, pra salvação e da paz. Toma e come, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é meu sangue vertido por ti. Traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Eu peço a você que neste momento sirva os membros da sua família, como também nós faremos neste momento, o presbítero Fernando e eu. Ele me servirá, eu o servirei também, tanto no pão quanto no cálice. Mas eu peço a vocês que ninguém, ainda nesse instante, coma do pão e beba do cálice, até que todos nós tenhamos em mãos, para que juntos possamos partilhar dessa bênção que Deus nos concede. Crendo que todos já tenham em mãos os elementos, vamos todos juntos, num gesto de fé, esperança, gratidão e alegria. Este é meu corpo, que é dado por vós. Comam dele todo. Façam isto em memória de mim. Todos podem comer do pão. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Façam isto em memória de mim. Bebam do cálice. Com gratidão a Deus, todos juntos, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Coloque a sua mão no seu coração e todos juntos façamos esta oração. De acordo com Jesus, não é uma oração apenas para ser repetida, mas uma oração para ser diariamente vivida. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já entramos nos primeiros dias do 118º ano de vida na nossa querida Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E fazemos isso declarando o que o nosso hino oficial afirma:
com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. O presbítero Fernando fará uma oração de intercessão pela igreja no final dessa celebração. E depois nós cantaremos. Quando chegar neste momento do coro, vou pedir a você que levante bem alto a sua Bíblia e quando estiver entoando o coro, você possa glorificar o nome do Senhor Jesus. A oração, a bênção e depois nós entoaremos o hino oficial da igreja, o pendão real. Oremos. Pai querido, é de alegria a nossa oração hoje. É de alegria porque mais um ano o Senhor esteve conosco, o Senhor trouxe até nós as tuas bênçãos. Sim, Pai. E o Senhor nos sustentou. É de alegria, apesar de todas as dificuldades que nós temos passado. Sim, Deus. Dificuldades essas que não faltaram, ó Pai, ao longo de 117 anos. Mas desde lá do começo, ó Pai, nós ficamos conhecidos como Igrejinha dos Milagres. E que nós possamos hoje continuarmos sendo essa igreja de milagres operados pelo Senhor. Amém. Que nós possamos, ó Pai, todos os dias ver o Teu sustento poderoso nas nossas vidas. Sim, Pai. E que nós possamos, ó Pai, seguir cantando. Que essa paz que nós temos não é porque tudo está bem na nossa vida, Verdade. mas é porque o Senhor se faz presente. É porque Sim, o Senhor Deus. está conosco. Sim. Então, por favor, meu Deus, seja aqui em Londrina, seja aqui no nosso bairro, Oh, Deus. seja nas nossas casas representadas, ó Pai, seja em toda a Igreja Nacional, que o Senhor esteja diante de nós, Amém. nos guiando e nos orientando. Amém. Que nós possamos, ó Pai, todos juntos, a uma só voz, cantar e viver que não temos temor, mas que temos o Senhor nas nossas vidas. Sim, meu Deus. Que nós possamos, ó Pai, superar todas essas dificuldades que o mundo nos traz, todas essas dificuldades dos nossos tempos, todas essas dores que temos, porque estamos com o Senhor. Verdade. Então essa é a nossa oração, ó Pai. Alegres em meio à dificuldade, Sim, Deus. sorridentes em meio a dores, Sim, Pai. tendo a certeza, ó Pai, de que a Tua graça é conosco e que ela nos basta, Obrigado. como igreja, como pessoas, como corpo de Cristo. Sim. Por isso, vem e ocupa os nossos corações, vem e ocupa a Tua igreja, Amém. Pai, neste dia e em todos os próximos dias que o Senhor nos preparar. Sim, Pai. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Recebam a bênção. Que nosso Deus Todo-Poderoso, pelo seu grande e precioso amor, continue à frente da IPI do Brasil e de todo o seu povo na face da terra, por meio do seu grande e precioso amor, ao lado da igreja e do seu povo, sendo sustento e força, atrás, protegendo de todo o mal, dentro dos corações derramando o amor e sobre nós a sua paz e a sua bênção, não somente agora, mas para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos com alegria. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, valor, sem temor, temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, ex-formado já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, valor, sem temor, temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, valor, sem temor,
Pois sejamos todos a Jesus leais,